Olha, pessoal, eu pergunto à produção, nós temos que ouvir aqui, claro, o Diego Tavares, o João Belucci e o Ricamelo, mas pergunto se já temos no ponto uma entrevista muito importante. Atenção àqueles que nos ouvem no rádio, aqueles que nos acompanham na televisão e no YouTube. É o Rafael Birman, ele nada mais, nada menos é a pessoa que se encontrava naquela trágica rave no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, quando houve o atentado terrorista do grupo Hamas e terroristas mascarados atirando de maneira indiscriminada contra pessoas inocentes, jovens procurando abrigo e sendo metralhados dentro desse abrigo e todo esse terror. É uma entrevista muito importante. Nós também agradecemos muito à produção do Pânico, especial a Paulinha, que nos cedeu esse entrevistado. O Linha de Frente tem muito interesse em ouvir todos os relatos aqui. Rafael Birman, uma boa tarde, porque você está aqui no Brasil. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o dia, a sua preparação para ir para aquela rave, os seus amigos, o que você discutiu, o que vocês pretendiam fazer, como é que foi o programa e depois, cronologicamente, o que aconteceu naquele momento do atentado. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde aí para todo mundo. A festa, né, foi divulgada alguns meses atrás já. Era uma festa grande que estava sendo preparada pela Nova, que é uma empresa, né, israelense. Eles contrataram ali os direitos visuais do Festival Universo Paralelo, mas foi uma produção israelense. A minha cunhada, como ela já tinha participado do Universo Paralelo na Bahia, ela me falou, né? Ela me mandou o evento e aí ela falou, cara, vamos comprar, vamos na festa. E eu acabei entrando na ideia porque eu tinha interesse em ir na festa da Bahia. Eu queria participar, né? O evento de 7 dias no final do ano. De qualquer maneira, a gente comprou, eu comprei, né? Meses atrás. E aí, quando foi chegando mais próximo da data, eu estava já tentando falar com o pessoal da produção para pedir o endereço, né? Só para ter uma noção da logística, onde ia ser. E em Israel, devido à segurança, eles divulgam o local de festivais, né? Algumas horas antes só, para realmente evitar, né, ataques como esse que ocorreu. Então, 1 hora antes do festival, a maioria dos meus amigos, eles acabaram desistindo de ir, e eu fui com outro grupo de amigos. Ainda bem, né, que eles acabaram desistindo de ir no último momento. Eu fui com outro grupo de amigos, e eles divulgaram 1 hora antes do evento que o evento seria muito próximo à faixa de Gaza. E eu acabei mostrando, né, para as pessoas que estavam comigo no carro, eram eu e mais 4 pessoas, eu mostrei, gente, a gente está indo numa festa do lado da faixa de Gaza. Eu achei um pouco, né, desconfortável. E aí as meninas que estavam com a gente, elas falaram, olha, tem festa lá desde os anos 2000 já, a gente já participou de festas lá, 2 festas e nunca aconteceu nada. Eu falei, tá bom, vamos lá, mas com um receio, né? E eu até, curioso, eu mandei mensagem para uma amiga, eu falei, tô indo numa festa em Gaza, espero que eu sobreviva. Isso horas antes do evento. De qualquer maneira, a gente acabou indo para a festa, todo mundo, né, israelense tem a cultura de montar ali o acampamento, né, mesmo que seja um evento de por volta de 13 horas do evento, eles acabam sempre montando as barracas, então já tinha ali um camping bem legal. E aí a gente chegou lá por volta das 2 da manhã e todo mundo começou a dançar, se divertir, e aí quando tudo começou, né, por volta das 6 da manhã, foi quando a gente começou a ouvir, né, os primeiros mísseis sendo estourados no ar pelo sistema de defesa, né, de Israel. E aí a produção já logo parou o som do evento e as pessoas começaram já a correr, como a gente consegue ver aí no vídeo. Então essas são cenas aí exatamente por volta das 6 da manhã. E muitas pessoas foram instruídas a ficarem no local, a procurarem abrigo, né? Como era uma área ali um pouco florestal, a área do evento, eles falaram, fica no chão, fica deitado. Eu falei para os meus amigos, gente, a gente está do lado de Gaza. Não é igual Tel Aviv que a gente tem 40 segundos, 1 minuto para achar um abrigo. Então eu já falei, gente, a gente vai sair agora, a gente vai entrar no carro e vai embora.
E a gente já foi pro carro e infelizmente também a Bruna, uma das meninas que perdeu a vida, a gente tava lá junto na festa e a gente falou para elas, Bruna, vem no carro com a gente. E ela quis acabar esperando um amigo, né? Não tinha como a gente saber o que ia acontecer, infelizmente. Mas a gente entrou no carro e eu tava guiando e já tinha um congestionamento ali na saída do evento. E eu não ia ficar esperando, né, ali o trânsito com mísseis caindo. Então eu joguei o carro já na mata. E eu já consegui ser um dos primeiros a sair. E quando a gente estava já pegando a estrada para ir para o norte, teve um carro vindo na direção oposta já de uma menina que tinha sido metralhada. O carro dela tinha sido também, acho que uma granada, alguma coisa, porque ela estava sem a roda da frente e ela estava ensanguentada, totalmente em choque, gritando terrorista, fazendo as pessoas seguirem para o sentido sul. Foi nessa que eu retornei o carro, né? E todo mundo começou a retornar também. O Rafael? Oi. Então, porque a festa, ela é no sul. Você, para fugir, pegou o carro e estava indo para o norte. E, de repente, estava retornando o veículo, dizendo, volta para o sul, porque eles já chegaram mais adiante, é isso? Isso. A gente não tinha noção, né, da proporção. Até então, a gente acreditou que eram só alguns mísseis que, querendo ou não, é triste, mas a gente já é acostumado, né, em Israel, a ouvir as sirenes e ter que achar um abrigo. Mas eu estava indo para o norte porque eu moro em Tel Aviv. E a distância de Gaza para Tel Aviv é 1h20. Então é bem próximo, né? Pensando nas distâncias aqui de São Paulo, não é nada. E indo em direção a Tel Aviv, depois de 2 minutos já veio esse carro dessa menina totalmente destruído. Então todo mundo começou a dar meia volta e ir para o sul, para tentar, né? O pessoal está em choque, né? A gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. E nesse momento, as pessoas começam, né, a dirigir de maneira imprudente e foi quando a gente viu uma estradinha do lado direito paralela. Então, um amigo meu sugeriu, vai pela estrada paralela. No que a gente entrou ali nessa estradinha de terra, eles começaram a atirar no carro. E a gente não tinha entendido a princípio o que estava acontecendo. Quando as janelas do carro estouraram pelos tiros, aí que a gente teve noção. E nesse momento, quando eles começaram a abrir fogo, foi quando chegou um carro da defesa de Israel, né, da fronteira, a IDF, e eles começaram a proteger a gente. Eu joguei o carro de lado como um escudo e a gente deitou no chão, abri a porta e fui pro chão. E as pessoas do carro não tinham entendido por que eu estava no chão. Eu falei, gente, sai do carro. E aí eles também saíram do carro deitado no chão e aí, naquele momento foi quando a gente acreditou, né, que a gente ia morrer, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo, você só está ali deitado vendo os tiros entrando no carro. E nesse momento eu até enviei um áudio para minha mãe. Eu enviei um áudio para ela falando que eu estava no meio de um tiroteio, que eu não sabia se eu ia sair daquela, que eu amava ela. Então foi um momento muito tenso. Jogaram, né, não sei se foi uma granada ou um fuzil do nosso lado, que chegou a 3 metros de distância. E nesse momento os soldados falaram pra gente sair dali, senão a gente ia morrer. E aí a gente conseguiu usar o carro de escudo e correr pra rua onde tinha um bunker. E nesse bunker já estava lotado de gente, então a gente ficou atrás do bunker, onde era um carro com 5 soldados, né, de Israel defendendo a gente. Até então a gente não tinha noção de quantas pessoas estavam atirando na gente, quantos terroristas estavam atacando. Depois que a gente foi descobrir que eram 40, esse é um reporte, né, dos soldados que estavam lá com a gente, eram 40 terroristas atirando contra 5 e o nosso carro. Infelizmente, um desses soldados aí foi baleado na perna, ele tomou 3 tiros, a gente estava lá do lado dele tentando ajudar. Ele tá bem, ele perdeu a perna. Nossa. A gente conseguiu entrar em contato, eu consegui entrar em contato com ele, agradecendo por ele ter salvo a minha vida. Ele falou que ele teria feito tudo de novo, que era o trabalho dele, era a missão dele, que a perna dele não é importante, o que é importante é eles estarem lá protegendo o povo de Israel, dessas atrocidades terroristas que estão acontecendo. E, eventualmente, a gente conseguiu pegar carona num carro de uma das pessoas que estava também atrás ali do bunker e chegar numa cidade vizinha, onde a gente achou abrigo. Um morador viu que a gente estava ali numa situação em desespero e ele abriu as portas para a gente. Era um morador que estava com a família, a esposa, 3 filhos pequenos. Eles abriram as portas e a gente ficou lá horas com eles
E foi nesse momento que a gente começou a entender a proporção, né, do que aconteceu. Rafael, você chegou a ver, a imagem a mostrar há pouco, os terroristas em paragliders chegando. Você chegou a observar no alto ou na hora foi um desespero tão grande que não deu para você observar a chegada deles pelo alto? E quanto tempo levou para que as forças de defesa de Israel chegassem até o local para fazer esse enfrentamento? Eu não cheguei a ver esses paragliders, os paraquedas. A gente soube depois, né, que eles invadiram por terra, por água e por céu. A gente não viu, né? Eu estava mais preocupado em tentar sobreviver ali. A gente não tinha noção, né, da proporção. Ninguém tinha noção da proporção. Mas e quanto tempo levou para o exército chegar para fazer a proteção de vocês? A gente deu muita sorte. Por um milagre, aquele carro do exército, eles chegaram ali para proteger a gente. Mas depois que a gente começou ali a se proteger, né, nesse bunker, outros carros também chegaram. Isso era por volta já, eu diria umas 7 da manhã. Então havia já alguns carros, mas o grosso, né, o exército em si, ele levou muito tempo para chegar. Era um feriado, era um dia de sábado, de Shabat. Então levou um tempo para eles conseguirem conseguir controlar, né, um pouco a situação. Olha, Rafa, nós estamos com 4 debatedores, são experientes debatedores. Eles vão fazer uma pergunta a você no momento em que aqui no Brasil, onde nós nos encontramos, são 14 horas e 27 minutos. Eu só quero uma pergunta rapidinho, já vou passar aqui para girar a mesa. A minha dúvida você soube, eu recebi imagens não vou mostrar, óbvio, mas vários corpos de jovens empilhados num bunker. O que ocorre quando é assim? A porta não conseguiu fechar e os terroristas metralharam para dentro. Inclusive, um deles se fingiu de morto, se ocultando debaixo dos corpos para conseguir. São relatos extremamente tristes, mas que nós estamos aqui para ouvir toda a verdade com transparência. Então, você chegou a tomar conhecimento disso? Quantos amigos você perdeu? E eu já vou girar a mesa aqui. Então, primeiramente, esses bunkers que tem no sul, eles são próximos a estações de ônibus, porque se houver a sirene, né, as pessoas que estão aguardando ali o transporte público poderem entrar. Então, eles têm a entrada e um corredor para o lado. Não é um bunker que tem porta, não é como um apartamento que tem, né, tem cama, geladeira, ar-condicionado. É um bunker para emergências. E as pessoas procuraram abrigo nesses bunkers sem imaginar que o Hamas, né, um grupo terrorista, teria invadido e eles iam, né, metralhar as pessoas. Em relação aos corpos empilhados, eu cheguei a ver muitos corpos na rua. Eu vi uma cena, né, apocalíptica, os carros em chamas, carros explodidos com corpos dentro. É algo que a gente acha que nunca vai ver na vida e é uma atrocidade que eu vi com os meus próprios olhos. Rafael, o Wilson Pedroso vai fazer uma pergunta para você. Sim. Rafael, não sei se você chegou a falar, mas a gente estava conversando um pouco nos bastidores. Na hora, qual foi a percepção? Era uma percepção que realmente estava acontecendo? Porque você acabou de falar que não estava entendendo, no meio do tiroteio, quando você estava no carro, você não estava entendendo o que estava acontecendo. E na hora, no meio da rave, onde a gente acaba... Eu não vou em rave, mas vou em show de rock. A gente toma uma cerveja e acaba perdendo a percepção, muitas vezes, do que está acontecendo ao seu entorno. Qual foi a percepção e em qual momento você falou, vamos correr, porque o negócio é terrorismo atacando aqui, pessoal da faixa de Gaza acabou atravessando para o outro lado? Então, nesse momento, ninguém sabia. Ninguém sabia que o pessoal, né, tinha invadido. A gente ouviu, né, as bombas e quando você ouve os estrondos no ar e você vê, né, a linha do míssil vindo, logo em seguida a produção já parou a música e as pessoas começaram a correr, procurar abrigo. Ninguém tinha noção alguma de que eles teriam invadido. E na hora, sim, tem muita gente que está ali bebendo, está ali se divertindo, bebeu às vezes um pouco mais, né? Infelizmente, eu acredito que tenham muitas pessoas que não conseguiram aí sair ou se safar por, né, terem bebido muito, mas é uma atrocidade que ninguém esperava. Ninguém poderia imaginar que eles iriam invadir e sair matando as pessoas. É uma monstruosidade. Realmente.
Olha, Rafael, a gente sabe o quanto é doloroso para você ter que reviver esse cenário, ter que falar sobre isso, por tendo perdido uma amiga, amigos que estavam lá, numa balada. Vamos sair para nos divertir, como todos os jovens fazem normalmente, sem essa preocupação de guerra. A maioria que estavam lá, inclusive, são pacifistas, não tem essa visão de guerra. Essa é a sua amiga. Olha que tristeza ver essa moça aqui. A gente só pode esperar que grupos terroristas como esse sejam completamente neutralizados. Você viu a notícia, a Polícia Federal, num grande trabalho, elogiável trabalho da nossa Polícia Federal, conseguiu desmantelar aqui um princípio de planejamento e atentado terrorista contra alvos da comunidade judaica aqui no Brasil. Nós temos uma polícia muito eficiente, com boa informação, e o governo brasileiro está de parabéns por não tolerar esse tipo de atentado terrorista em nosso território. Mas esse é um problema, desculpa te interromper, mas esse é um problema que a gente tem hoje, né? Porque essa, querendo ou não, é a vitória dos extremistas, do Hamas, do Hezbollah. É o mundo se revoltar, né, contra os judeus. Antissemitismo. Criar o antissemitismo, criar essa narrativa. E o que aconteceu agora no Brasil é um bom exemplo. O Hezbollah aí, né, que é financiado também pelo Irã, tá já com os pés aqui no Brasil planejando esse ataque. E esse foi algo que foi pego, né? E o que a gente ainda não sabe? Quantos países não tem pessoas já infiltradas planejando ações terroristas? Então a gente está vivendo aí um momento agora muito delicado, onde a gente está sendo perseguido. E tem também o antissemitismo e tem também a lavagem cerebral de pessoas do Ocidente que vão aí por conta da mídia, né, sem saber realmente a história, seguindo, né, uma narrativa que na verdade não é a realidade. Então são momentos é um momento muito tenso agora, muito perigoso, e a gente tem que mostrar para o mundo a verdade. A gente tem que lembrar que o Hezbollah está no sul do Líbano, mas quem está atacando Israel é o Irã. Exatamente. Muito boa tarde. Rafael, a gente vai, se você estiver bem em outras oportunidades, vamos poder voltar a conversar com você. Te agradeço bastante. Uma boa tarde. Fique com Deus. Deus proteja você e sua família.